Então, nós vamos continuando aqui no capítulo 12 hoje, o capítulo que se chama Preparação de Experiências. Então, no domingo passado a gente começou esse capítulo. E o preparação de experiências significa justamente a preparação para uma nova encarnação dos espíritos que estão ali no mundo espiritual, muitos aprendendo ou se esclarecendo com relação às possibilidades. E o que a gente vê nesse capítulo, principalmente, é que existe um preparo mesmo. Que existe todo um estudo, que existe uma autorização dos planos mais altos. A gente começou o capítulo com um exemplo, uma história que um amigo veio pedir auxílio para o Alexandre. Mais uma vez, o Alexandre está sendo requisitado. E foi dito no começo do capítulo que, apesar dele, a pessoa que estava pedindo, o irmão de luz ali que estava pedindo, sabia que o Alexandre não era especialista em reencarnações, no trabalho com isso, mas por ele ter uma afinidade com a pessoa que iria reencarnar, e por ele também ser um espírito muito esclarecido, também já evoluído em alguns setores ali da sua capacidade, das suas virtudes, por isso ele estava sendo chamado. E aí foi a história do Segismundo, só relembrando um pouquinho. O Segismundo, ele cometeu um crime numa encarnação passada, uma encarnação que o próprio Alexandre participou, ele estava encarnado também e conhecia o Segismundo. O Segismundo acabou se envolvendo com uma mulher que era casada, acabou desviando o caminho dela e ele matou o marido dessa pessoa. Então, a pessoa que foi assassinada num duelo, pelo que nós entendemos, porque eles foram chamados a um confronto com armas, né? No plano espiritual, depois de toda essa experiência aí, resumindo, eles sofreram muito, passaram muitos anos no umbral e agora eles estavam dispostos, principalmente o Segismundo, a corrigir esse erro do passado. Mas o que está acontecendo? A pessoa que foi a vítima, que aceitou no mundo espiritual, recebeu o Segismundo como filho, ele estava repelindo essa ideia, mesmo encarnado, mesmo sem se lembrar daquilo que era planejado, mas em sono, né, no momento de desdobramento, ele sente a presença daquele espírito que para ele é uma dificuldade muito grande. Ele não estava querendo aceitar aquela vinda daquele bebê que iria ser a pessoa que matou ele na existência passada. E aí, o André Luiz terminou o capítulo falando que queria aprender sobre esse assunto e o que o Alexandre sugeriu. Que ele fosse se esclarecer melhor no Ministério do Esclarecimento, num setor que fala sobre, que justamente faz essas preparações de encarnações. E como o Alexandre prometeu na semana seguinte ir visitar o Segismundo, ou, se eu não me engano, se chama Adelino, para poder tentar fazer uma aproximação entre eles. O André Luiz, então, nessa parte do que nós vamos estudar hoje, o André Luiz está indo receber informações e instruções sobre esse assunto. Então vamos continuar para a gente não perder muito tempo com isso. Atendendo-me às necessidades como pai afetuoso, apresentou-me o instrutor, no dia imediato, a imponente instituição. Então, o André Luiz e o Alexandre já estão lá no local onde o André Luiz vai passar um tempo aí aprendendo. Constituía-se o movimentado centro de serviço de vários prédios e numerosas instalações. Árvores acolhedoras enfileiravam-se através de extensos jardins, imprimindo encantador aspecto à paisagem. Reconheci logo que o Instituto se caracterizava por grande movimento. Entidades insuladas ou em pequenos grupos iam e vinham, estampando atencioso interesse na expressão fisionômica. Pareciam sumamente despreocupadas de nossa presença ali. Por quê? Quando não passavam sozinhas, né? Então,
parecia que não estavam ligando muito com a presença, porque quando não passavam sozinhas ao nosso lado, engolfadas em profundos pensamentos, iam em grupos afetuosos alimentando discretas conversações, muito graves e absorventes ao que me parecia. Então ele percebeu, isso é uma coisa que ele descreve já no nosso lar, né? Esses locais são grandes, tem muita gente. Mais uma vez eles descreveram isso. E esses que estão ali estudando ou envolvidos com o que se aprende naquele local, muito concentrados naquilo que eles tinham que fazer. Muitos desses irmãos que passavam junto de nós empunhavam reduzidos rolos de substância semelhante ao pergaminho terrestre, relativamente aos quais não possuía eu até então a mais leve notícia. Então, o que ele descreve para a gente? Que eles passavam concentrados, aí, atidos ao que eles tinham que se concentrar, mas na mão deles tinha um rolo, como de um papiro, como a gente tem notícia aqui na Terra também, né? Então, aqueles rolos de papéis com alguma coisa desenhada ou escrita. Oi, Adrianinha, tudo bem? Eu não parei porque eu estava numa linha de raciocínio aqui, mas nós já começamos só no início aqui do assunto. Então, o André Luiz falando isso, ele segue, né? Alexandre, porém, como sempre, veio em socorro da minha estranheza, explicando bondosamente. As entidades sob nossos olhos são trabalhadores de nossa esfera, interessados em reencarnações próximas. Então, todos esses espíritos que o André Luiz está vendo ali são espíritos que estão se preparando para uma nova encarnação. Então, é um setor onde existe um preparo para as reencarnações. A gente sabe, a gente sabe que as reencarnações nem todas obedecem a todo esse preparo por parte de quem vai reencarnar. Porque dependendo do nível evolutivo que o espírito está, dependendo de onde ele vem e nas condições que ele vem, muitas vezes ele não passa por todo esse esclarecimento. São espíritos que estão mais endurecidos e que eles acabam entrando em reencarnações um pouco mais impositivas. São as encarnações compulsórias que a gente fala. Mas os que já conseguem sair do umbral e ir para um ambiente como o nosso lar, se esclarecer, se preparar, é o que a gente está vendo com a descrição aqui. Então, isso acontece com os espíritos um pouco mais esclarecidos, um pouco mais intelectualizados nesse assunto. Mas isso não é regra. Mas o que ele falou é esse: todos esses que eles estão vendo são os espíritos ali do nosso lar que estão prontos para reencarnar. Nem todos estão diretamente ligados a semelhante propósito, porque grande parte está em trabalho de intercessão, obtendo favores dessa natureza para amigos íntimos. Olha, a gente já estudou um dos capítulos passados, né? A questão da intercessão. Então, um espírito em melhores condições, que muitas vezes a gente pede ajuda porque é um parente próximo, é uma alma que nós temos uma afinidade, um carinho muito grande. Então, existem espíritos que intercedem por outros espíritos. Então, olha o que ele está falando aqui. Alguns, a maioria, está envolvido com o plano reencarnatório dele mesmo. Mas existem aqueles que estão ali tentando preparar a encarnação para outras pessoas que não estão ali, que às vezes não estão em condições, que estão no umbral, por exemplo, ou em zonas inferiores, mais baixas, que não estão em condições. Oi, Fabiana. Depois você pega o comecinho do capítulo, vou seguindo aqui. Mas eles estão ali no nosso lar, num setor onde se prepara para novas encarnações. E aí agora ele vai descrever falando sobre aqueles pergaminhos, né? Os rolos brancos que conduzem são pequenos mapas de formas orgânicas. Então olha isso. Mapa de um corpo. A gente não faz ideia muitas vezes do quanto que é elaborado a gente vir aqui na Terra. Até o corpo que a gente vai nascer é planejado.
Então, o que ele está falando é que esses espíritos que vão reencarnar, eles têm um planejamento de como é que vai ser esse corpo. É claro, a gente vai entender nesse capítulo muita coisa. Porque o que a gente pensa? Poxa vida, mas o corpo que a gente tem não vem da genética, da hereditariedade do pai e da mãe que se misturam? Sim, e isso vai ser falado um pouco mais para frente. Mas boa parte vem da genética e também uma boa parte vem das influências que os espíritos superiores colocam para que aquele corpo tenha mais características num sentido ou mais limitações em outro sentido. E isso também não só desses dois componentes que eu falei, também tem interferência do perispírito daquele que está lá. Vamos supor que ele seja um perispírito que carrega uma culpa muito grande num órgão, num membro, ou porque ele se suicidou numa vida passada, ou porque ele cometeu muitos crimes que envolvia a mão dele, ou as pernas, seja lá o que for. Então isso interfere na nova existência que esse espírito vai ter. Só que o planejamento disso acontece até no papel, como está falando ali. Ó, os rolos brancos, que cada um está na mão, são os mapas das formas orgânicas elaborados por orientadores de nosso plano. Quer dizer, não são as pessoas que vão reencarnar que desenham o corpo que quer. Os orientadores do plano ali montam algo que seria mais adequado. Então, às vezes a gente acha, nossa, mas eu sou assim, eu sou assado, é por uma fatalidade. Não é. Algumas encarnações obedecem a um critério geral quando o espírito ainda é muito primitivo nessas experiências. Mas os espíritos que vão adquirindo conhecimento, que vão adquirindo necessidades de resgate ou de aprimoramento, trazem no seu novo corpo essas características que são planejadas no mundo espiritual. Então, olha assim, então olha como fala, elaborados por orientadores de nosso plano, especializados em conhecimentos biológicos da existência terrena. São espíritos evoluídos que têm um conhecimento muito grande da biologia do nosso corpo aqui encarnado. Conforme o grau de adiantamento do futuro reencarnante, então olha aqui as diferenças. Dependendo do grau de adiantamento de quem vai reencarnar, e de acordo com o serviço que lhe é designado no corpo carnal, é necessário estabelecer planos adequados aos fins essenciais. Então, olha isso, até, ó, vamos supor, tal pessoa vai vir com a missão, talvez, ou com a necessidade de aprimoramento no campo da, das ciências exatas. Ele pode já ter adquirido isso, mas ele vai ter ou habilidades para mexer minuciosamente com algumas coisas que ele vai precisar naquela encarnação que está planejada. Então, o corpo dele pode estar trabalhado para que se facilite essa aptidão em determinado setor que ele pretende. Não quer dizer que ele vai executar, porque aqui o livre-arbítrio faz com que muitas vezes a gente não aceite as intuições que a gente tem e acabe caminhando por outros caminhos. Mas tudo foi planejado. Então, e aqui, como ele fala, né? Dependendo do grau de adiantamento de quem vai reencarnar, o corpo é adequado ao serviço que ele resolveu assumir na nova encarnação. E aí o André Luiz, quando ouve tudo isso, ele pergunta justamente aquilo que eu chamei a atenção ali atrás, né? E a lei da hereditariedade fisiológica? Quer dizer, se está sendo planejado lá, e como é que funciona a questão da genética? Mas até isso a gente sabe que um espírito vai ser colocado em determinada família, porque determinada família também pode ter características que são favoráveis para aquela experiência que aquele espírito precisa. Mas independente disso, o que o André Luiz está perguntando é outra coisa. E a genética? Então não funciona? O que está planejado ali no desenho é o que vai acontecer?
não tem nada a ver com a genética daqueles pais que aquele espírito vai naquela família em que ele vai nascer? Então André Luiz pergunta isso. Funciona com inalienável domínio sobre todos os seres em evolução. Então aí o Alexandre explica. A lei da hereditariedade funciona com domínio absoluto sobre todos os seres em evolução. Todos que nós reencarnamos, então, temos como principal fator determinante para a nossa encarnação a hereditariedade, a genética. Mas olha o que ele complementa. Mas sofre naturalmente a influência de todos aqueles que alcançam qualidades superiores ao ambiente geral. Então, todos aqueles que já têm influência sobre aquele espírito, ou a intenção de um benefício trazer aquele espírito, estes conseguem exercer certa influência, exercer certa manipulação do órgão, da matéria ali que vai formar um novo ser e construir. A gente sabe que tem muitas coisas que as pessoas têm características que fogem à genética. E isso está sendo muito bem explicado aqui, como é que funciona ali pelo plano espiritual. E aí o Alexandre continua explicando. Além do mais, quando o interessado em experiências novas no plano da crosta é merecedor de serviços intercessórios, as forças mais elevadas podem imprimir certas modificações à matéria. Então, olha isso. Os espíritos mais evoluídos, eles têm a capacidade de manipular a matéria, e isso a gente viu nos capítulos lá no começo desse livro, né? Vocês se lembram da materialização? Eles conseguindo manipular o ectoplasma ou aquilo que iria aparecer, não é exatamente o mesmo processo, mas eles exercem influência, isso a gente já viu. Mas eles exercem sempre? Não. Tem outro fator determinante, como ele fala aqui, ó. Quando o interessado em novas experiências aqui na Terra, o que vai reencarnar, é merecedor de serviços intercessórios, então esses espíritos de luz podem nos favorecer. Então, fazer com que aquela encarnação, apesar da genética dos pais não ser tão avançada em determinado setor, os espíritos podem fazer com que os evoluídos, e porque aquele espírito tem merecimento, eles vão lá e conseguem agir no processo da concepção, né, e da formação do feto e daquele novo ser que vai vir, e aquele novo ser pode ter características diferentes dos pais, porque quantas vezes também a gente não presencia cenas assim? Ah, meu filho, ele tem isso ou tem aquilo, não sei de quem que ele puxou. Parece que não tem nada a ver com os pais. Tem características, por exemplo, de inteligência ou não, ou de aptidão para determinadas coisas que não vieram dos pais. Então aqui a gente vê o quanto que a influência espiritual ou da bagagem que aquele espírito já traz de outras existências. Quer ver um outro exemplo? Esses menininhos que nascem com essa aptidão para música, vê com 5, 6 anos tocando piano, tocando uma série de instrumentos, mas com uma habilidade que a gente não consegue entender. Se não fosse a reencarnação, a gente não conseguiria entender. Ou poderia ser que Deus então deu um presente para um ser, para aquele serzinho, só que para outros não. Deus seria justo se presenteasse alguns e desmerecesse outros. Se Deus é bondade e justiça suprema, Deus não faz isso por aleatoriamente, por escolha. Então isso acontece porque aquele espírito, ele adquiriu merecimento, lutou para adquirir aquela destreza, e nessa nova encarnação ele traz essa bagagem, ou os espíritos mais
capacitados, mais evoluídos, conseguem fazer como se fosse uma melhoria no corpo daquele que vai nascer. Então, a gente começa a pensar tanta coisa quando a gente começa a ouvir essas informações, né? Ou começa a entender tanta coisa, até com relação a isso, a essas crianças com essas aptidões que a gente fala assim, de onde vem isso? Né? Então é aqui, ó. As forças mais elevadas podem imprimir certas modificações à matéria, desde as atividades embriológicas. Então, desde a hora em que está sendo fecundado ali, as duas células, né, os gametas masculino e feminino, formando um novo feto e começando a se desenvolver, a espiritualidade superior ali já está agindo muitas vezes, para poder desenvolver uma existência mais capacitada ou menos capacitada, porque também existem as limitações, e a gente vai ver nesse capítulo sobre isso. Determinando alterações favoráveis ao trabalho de redenção. Então, no caso, ele está falando sobre alterações favoráveis, mas nós vamos ver no capítulo mais coisa lá para frente. A essa altura da palestra esclarecedora, Alexandre convidou-me a transpor o limiar. Quer dizer, eles estavam ali na porta, vocês lembram, né? Eles chegaram na entrada do instituto onde o André Luiz vai aprender e o Alexandre explicando essas coisas, e aí passaram a porta ali. Achamo-nos em breve num dos gabinetes extensos do edifício principal, onde um dos numerosos amigos do orientador veio atender-nos atenciosamente. Apresentou-me Alexandre ao assistente Josino, que me recebeu com extrema gentileza e fidalguia de trato. Esclareceu o instrutor o objetivo de nossa visita. Desejava me fosse conferida a possibilidade de visitar a instituição de planejamento quantas vezes me fosse possível durante a semana em curso, em vista da minha necessidade de adquirir noções seguras referentemente ao trabalho de auxílio nas atividades reencarnacionistas. Então ele só explicou ali o que eles estavam fazendo ali e pediu o auxílio desse Josino, que foi muito atencioso. O assistente prometeu a melhor boa vontade. Conduzir-me-ia a colegas dele para que me não faltassem minúcias de conhecimento, exporia suas próprias experiências à minha observação para que eu retirasse delas o máximo proveito. E por fim, quanto estivesse ao seu alcance, guiaria meus impulsos no aprendizado. Felicitavam-me o íntimo as melhores e mais confortadoras impressões, não só pela recepção carinhosa, senão também pelo ambiente educativo. Não longe de nós, em luminosos pedestais, descansavam duas maravilhas da estatuária. Então, olha isso que o André Luiz vai descrever agora. Ele estava muito feliz de poder estar ali, naquele local novo de aprendizado, e ele fala, nessa sala onde eles estavam, né, não muito longe deles ali, em dois pedestais tinham duas maravilhas de estátuas. A figuração delicada de um corpo masculino e outro modelo feminino. Olha que legal. Um modelo de perfeição bem trabalhado de um corpo masculino e de um corpo feminino no ambiente de planejamento do corpo. Singularmente belos pela perfeição anatômica, não somente da forma em si, mas também de todos os órgãos e as mais diversas glândulas. Quer dizer, não era só um corpo externamente, como a gente poderia imaginar que uma estátua, por exemplo, é uma estátua. Não, é uma réplica de um corpo perfeito, com órgãos, glândulas e tudo o que um corpo material nosso aqui, né, da nossa existência, pode apresentar. Isso lá, no mundo espiritual. Através de disposições elétricas, ambas as figurações palpitavam de vida e calor, exibindo eflúvios luminosos, quais os homens e mulheres mais envolvidos na esfera carnal.
Além disso, olha o que ele está falando. Movidos por alguma força elétrica, essas estátuas que ele viu estavam vivas. Não tinham um espírito encarnado neles, mas o corpo estava pulsando para exemplificar ou para mostrar os detalhes do funcionamento para os planejamentos que cada um ia ali fazer. Identificando minha admiração, Alexandre sorriu e disse ao assistente Josino com o propósito de fazer-me ouvido por mim. Talvez André não conheça bastante o nosso respeito e gratidão ao aparelho físico terrestre. Então isso é algo que a gente também tem que prestar atenção aqui e assimilar muito bem. Porque a gente está numa jornada de aprender que o espírito é mais importante do que a matéria, né? Que a nossa vida espiritual é mais importante ou é a vida real, acima da nossa vida aqui encarnada. Mas a gente tem que ter muito claro que então isso não desmerece a vida encarnada. Isso não tira o valor da vida encarnada. Não tira o valor e a importância do nosso corpo. Porque se fosse algo impuro, como muitos pensam, o corpo, a carne, ela é o pecado, ela é a parte condenável por Deus. Se fosse assim, Deus não teria criado a nossa existência na carne. Então, é claro que nós temos que ter o cuidado desse aprendizado, que eu não vou nem concluir nada aqui, eu só estou falando para a gente refletir sobre isso. Mas para que a gente não dê um valor menor à nossa existência encarnada ou ao nosso corpo, ou às nossas glândulas, aos nossos órgãos. Menospreze isso e viva só pensando na oração, na elevação, na espiritualização. E menospreze e não cuide bem do corpo, que é um presente que Deus nos dá para essa nossa vida aqui encarnada. E é isso exatamente que o Alexandre está deixando claro, até para o André Luiz agora, que já está aprendendo tanta coisa lá no mundo espiritual. Mostrando esse setor no nosso lar, onde eles têm dois exemplos de corpos perfeitos para fazer planejamento de novas encarnações, e ele fala, talvez o André não conheça bastante o nosso respeito e gratidão. Gratidão por quê? Porque todos passam por esse corpo para evoluir. O Alexandre já passou, o Josino já passou, a mãe do André Luiz já passou. Todos passam, já passaram e passarão. Então nós temos que entender como o Alexandre está falando e agir da mesma maneira, com respeito e gratidão ao nosso corpo físico. Apesar de a gente um dia deixar ele para trás, ele não ser o que a gente vai levar lá para cima, mas ele é nos emprestado para que a gente cumpra o que a gente planejou, como a gente está vendo aqui, lá em cima, antes de vir. E aí o André Luiz responde, em verdade, Aduzi, ignorava até agora que o corpo carnal fosse entre nós objeto de tamanhos cuidados. Entre nós, os espíritos ali, né? Não sabia que a nossa colônia contasse com instituição desse teor. Então, apesar de já ter convivido e vivido tanto ali no nosso lar, o André Luiz não tinha ideia que existia uma instituição ali dentro do nosso lar com esse ambiente de aprendizado e de planejamento. E aí o Alexandre, o assistente, né, fala assim, ó, como não, meu amigo? Interferiu o assistente com inflexão de carinho. O corpo físico na crosta planetária representa uma bênção de nosso eterno Pai. Então isso a gente tem que ter muito claro. É um presente que nos foi dado e que dependendo de como a gente cuida, e a gente vai um dia prestar contas de como a gente utilizou esse corpo para o nosso benefício ou para o nosso prejuízo, mas o que eles estão falando é isso. Esse corpo que a gente tem, seja ele com defeito ou com qualidade, ele é uma bênção. Constitui primorosa obra da sabedoria divina, em cujo aperfeiçoamento incessante temos nós a felicidade de colaborar.
quanto devemos à máquina humana pelos seus milênios de serviço a favor de nossa elevação na vida eterna? Então, imagine a humanidade. Quantas encarnações se passaram e se fizeram através de um corpo humano para poder ajudar espíritos a subirem? Quantos subiram, aproveitaram essa experiência, utilizando-se desse corpo físico para santificar a sua existência ou não? Nunca relacionaremos a extensão de semelhante débito. E fixando os modelos que me provocavam assombro, acentuou: todo o nosso zelo no serviço de reencarnação permanece muito aquém do quanto deveríamos realizar em benefício do aprimoramento da máquina orgânica. Então, além deles terem todo o respeito, eles ainda falam, ainda isso é pouco. Porque nós poderíamos, até na Terra, lutar, trabalhar para melhoria. Porque a gente sabe que o que a gente faz de hábito aqui na nossa vida, geneticamente passa para as próximas gerações. Então, quanto mais saudável a gente conseguir levar uma vida, quanto mais saudável forem os hábitos ou a conduta que a gente ensina aos nossos filhos ou as próximas gerações, melhor vai evoluindo aquela espécie, a nossa espécie humana. Porque pela lei da evolução, a gente sabe, né? Darwin mostrou isso. Os corpos se adaptam aos hábitos e passam esses hábitos para as próximas gerações. Então, vocês conseguem imaginar aonde vai esse tipo de pensamento? Então, se a gente hoje começar a trabalhar por uma vida mais saudável e ensinar nossos filhos a uma vida mais saudável, as futuras gerações vão estar se aprimorando nisso e nós vamos colher os benefícios disso, porque nós vamos voltar. Nós vamos pegar um corpo lá na frente mais evoluído ou não, dependendo do nosso esforço agora aqui também. Então, olha isso, mas ele fala que apesar de tudo, todo esse esforço que é colocado ainda é pouco, porque se poderia fazer muito mais para retribuir com gratidão a espécie humana encarnada que é habitat dos nossos espíritos para que aconteça essa evolução. E aí o André Luiz, ouvindo isso, embora hesitante, ousei perguntar: todos os núcleos de espiritualidade superior mantêm círculos de trabalho desta natureza? Quer dizer, todas as colônias mais elevadas têm esse tipo de serviço que eu estou vendo aqui? Foi Alexandre quem respondeu com a delicadeza habitual. Em todas as colônias de expressão elevada, essas tarefas são desempenhadas com infinito carinho. Quanto mais elevado o espírito, mais ele tem esse sentimento de respeito e gratidão ao corpo físico. Então, mais é tratado de maneira carinhosa em ambientes mais elevados. O auxílio à reencarnação de companheiros nossos traduz o nosso reconhecimento ao aparelho físico que nos tem proporcionado tantos benefícios através do tempo. Recordei, porém, que o meu pai terrestre, então olha isso, o André Luiz, ouvindo tudo isso, se lembrou do pai dele. O pai dele, que estava no umbral por muito tempo, e o pai dele é um dos casos que iria ser planejado uma encarnação por intercessão da mãe do André Luiz. E aí o André Luiz se lembrou do pai nesse momento. Lembrei que meu pai, um dia, voltara à experiência carnal, procedendo de zonas francamente inferiores. E indaguei. Então aqui começa o exemplo daquilo que eu falei. Alguns espíritos conseguem sair do umbral, se esclarecer e fazer um planejamento próprio com os seus orientadores para voltar. Outros espíritos ainda não chegaram, não conseguiram chegar nesse nível. É o caso do pai do André Luiz. E por que ele está falando aqui, ó?
voltar à experiência carnal. Vocês se lembram que ele estava planejando reencarnar? A mãe do André Luiz contou que estava planejando reencarnar, mas isso foi lá no nosso lar. Já passou muito tempo no mundo espiritual. Então o André Luiz agora já está contando que o pai dele já está encarnado. E quando ele encarnou, ele não veio de uma colônia espiritual como o do nosso lar. Ele foi direto do umbral para um novo corpinho. E aí ele pergunta, se lembrando da história do pai. E aqueles que regressam à crosta, partindo das regiões mais baixas, terão o mesmo generoso auxílio? Então, agora a gente vai começar a ver que não existe regra para reencarnação. Cada situação é diferente dependendo da história, dependendo do grau, da elevação dos espíritos que vão fazer uma nova experiência. E aí, desejando imprimir à pergunta a mais viva sinceridade, acrescentei. Então, o André Luiz perguntou isso, dos espíritos que vêm das zonas inferiores para reencarnar, e ele ainda acrescenta para o Alexandre entender. Meu genitor, na derradeira romagem terrestre, voltou desde algum tempo à esfera carnal em condições bem amargas. Alexandre interrompeu-me o curso da frase, ponderando. Compreendemos. Quer dizer, o Alexandre muito provavelmente já conhece a história também do pai do André Luiz. E quando o André Luiz pergunta sobre isso, ele fala, compreendemos. E ele explica. Se era ele criatura de razão esclarecida, quer dizer, se ele já tinha alguma inteligência um pouquinho mais desenvolvida, embora não iluminada, então se ele tem algum grau de consciência, apesar de não ter luz, de não ter evoluído no caminho da luz, mas se ele tem já algum grau de consciência, permanecia após a morte em estado de queda e não terá voltado à bendita oportunidade da escola física sem o trabalho intercessório e forte ajuda de corações bem amados de nosso plano. Então o Alexandre está explicando exatamente o que aconteceu com ele, né? Ele não teria voltado à vida física se não fosse por intercessão de alguém que tem interesse em ajudar ele. E ele realmente foi, com a ajuda da mãe, do André Luiz, da ex-esposa dele. Nesse caso, terá recebido a cooperação de benfeitores, situados em posições mais altas. Olha lá, exatamente a situação da mãe do André Luiz. Ela pôde interceder por ele, por mais que ele tenha passado anos no umbral, mas ela chegou num momento que ela conseguiu uma nova oportunidade. Que lhe terão endossado, então esses espíritos das posições mais altas terão endossado as promessas no serviço regenerador. Então não são os espíritos muitas vezes que fazem promessas quando são menos evoluídos. São os que cuidam, que olham por eles, que falam, pode deixar que eu vou cuidar. Eu quero ajudar ele. Ela conseguiu mérito para isso e ela levou ele para uma nova experiência, provavelmente sendo a pessoa que endossaria as promessas que ela espera dele. Se ele, agora falando de outro caso, porque no caso dele ter alguma consciência, mas não tão iluminação. Se ele foi, porém, criatura em esforço puramente evolutivo, quer dizer, ele não tem nem consciência, são aqueles mais primitivos, que está evoluindo pelo esforço inconsciente. Circunstância essa na qual não teria regressado em condições amargurosas. Contou ele naturalmente com o abençoado concurso dos trabalhadores espirituais que velam na crosta pela execução dos trabalhos reencarnacionistas em processos naturais. Então, todos os espíritos vão ter oportunidades. Alguns com a ajuda de entes queridos, outros com a ajuda de espíritos evoluídos de maneira geral, em trabalhos reencarnacionistas para ajudar uma multidão que muitas vezes não tem nem tanto amparo de alguém diretamente.
Então, de qualquer forma, é sempre dada uma nova oportunidade. E em face dos esclarecimentos do instrutor, entendi as diferenças e tranquilizei o coração. Então, André Luiz ficou tranquilo. Porque ele falou assim: apesar de meu pai ter errado muito e ter saído dessas zonas inferiores, alguém planejou por ele. Alguém cuidou disso. E aí termina, né, essa parte mostrando essa questão do André Luiz, do pai do André Luiz. E nós vamos entrar aqui num outro assunto. Deixa eu só ver se ele é muito longo, porque dependendo, a gente hoje encerra até por aqui. Eu penso que por hoje eu acho que tá bom. Porque a gente, para não perder muito, o bastante que tem para a gente aprender nesse capítulo, eu acho que tá bom com essa questão do respeito ao corpo físico, tá bom com a questão dos planejamentos que partem ou dos espíritos mais esclarecidos ou de pessoas que cuidam e olham por essas pessoas que não estão em tão boas condições, ou por parte de espíritos que fazem um movimento para ajudar esses grupos que às vezes não têm pessoas diretamente auxiliadas, né? Eu não sei se vocês, se está bem claro, né, esse trecho, se é interessante que vocês façam alguma pergunta ou algum apontamento com relação a determinada coisa que vocês tenham percebido com o que eu fui lendo e aí eu não, às vezes eu não citei. Tudo bem aí por todos? Por mim, sim, tudo certo. É muito legal, né? Entender esse processo, esse local, um setor que é designado exatamente para poder planejar. Então, porque a gente. E vai ser muito legal a sequência do capítulo. A gente vai ver que alguns detalhes, por exemplo, de defeitos na forma física que a gente vem e adquire numa encarnação. Então, isso faz com que a gente passe a enxergar, inclusive, de maneira diferente, o que muitos acham que é uma má sorte daquela encarnação, nasceu por acaso, daquele jeito. E não. Cada limitação, cada defeito tem razão de ser. E a gente também vai ver lá na frente, por conta disso que a gente acabou de ver aqui. Alguns escolhem espontaneamente. Se a pessoa do lado de lá já adquiriu conhecimento, esclarecimento, se arrepende e fala: Poxa vida, eu quero consertar isso. Eu aceito vir, por exemplo, com uma limitação física grave, ou com um defeito pequeno, ou com uma limitação física grave, uma doença de nascença, por exemplo. Alguns espíritos aceitam isso, porque já têm condições. Isso a gente vê também no Livro dos Espíritos, porque tem uma parte do Livro dos Espíritos que explica isso, falando que quanto mais evoluído o espírito, mais ele pode palpitar naquilo que ele vai fazer na próxima encarnação. Mas quanto menos evoluído ou quanto menos consciência ele tenha, essas novas encarnações obedecem a orientações de espíritos que estão na frente. Ou espíritos que têm um carinho muito grande por aquele que vai reencarnar. É exatamente o caso da mãe do André Luiz. Apesar dela ter sido prejudicada na encarnação passada pelo marido, ela já é um ser mais evoluído. E ela tem um carinho, e ela não leva essa questão do prejuízo a ponto de não perdoar e carregar mágoa e tudo mais. Então, ela vê ele como um irmão necessitado de um amparo de alguém que tem mais condições. Então, a mãe do André Luiz fez um preparo reencarnatório. Vocês se lembram? Que ela planejou vir com ele e iria receber as amantes do marido como filhos, filhos dela. Então, isso tudo é planejamento dela, não do pai do André Luiz. Ele não tem essas condições.
Então, existem encarnações que são bem planejadas pelos próprios reencarnantes, outros por pessoas amadas que querem que a gente melhore, e outras obedecem a linhas mais gerais de reencarnação, que são projetos que Marco, às vezes não são nem tão elaborados, né? Não tem tanta necessidade. Oi, pai. se você, por exemplo, se o espírito está no umbral, É, ele por si só não reencarna, certo? Sem passar por uma parte mais avançada, mas sim através de outros espíritos forçando para que ele possa ser reencarnado e seguir avante, né? Mas ele sozinho lá não conseguiria reencarnar, né? ele não consegue. A reencarnação, dizem, né, que ela é comandada pelos seres de luz. Quem Isso entra aí. ou não naquele corpo é comandada pelos seres de luz. O Isso aí. processo reencarnatório. Mas eles, então, ele realmente, como você falou, ele não consegue ir direto para um corpo se não for por interferência de um planejamento dos mais elevados, né? E, Lógico. mas isso também tem que ficar claro para a gente, que é possível que esses espíritos muitas vezes saiam dessas zonas inferiores direto para um corpo físico. Perfeito, mas Eles, através de uma solicitação do espírito mais avançado. através de uma intercessão de um espírito mais elevado. E também existe o tempo que aquele espírito mais baixo tem que dar alguma brecha, algum movimento na intenção de fazer alguma renovação. Porque senão ele continua aprisionado nas zonas mais baixas ainda por muito tempo. É necessário. Perfeito. Ainda assim, existe uma espera do momento adequado, né, para determinados espíritos. Não sei se é assim, né, em todas as ocasiões. Isso não, a gente não consegue, não temos informações de tudo isso. Pelo menos eu não. Uhum. Mas o que eu entendo é isso. Eu também. Certo, gente? Mais Certo? alguma observação ou dúvida? Então, por hoje é isso. Hoje é um pouquinho mais curto. Domingo que vem continuamos no capítulo com mais coisas interessantes. Certinho. Tá bom? Certinho. Boa noite para Beleza. todos. Bom, Até Boa boa noite. semana. Boa noite Agradecemos a a Deus todos. aí mais um Eu dia. estou passeando